Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o William do Geografossauro e fala aí você sabe quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros? O Aziz Absaber. Opa, aqui, lá, ó, o Aziz Absaber. Nossa, essa piada é muito ruim e eu sempre conto ela para os meus alunos do sétimo ano, quando eu tenho sétimo ano, porque essa piada é isso aí. Vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, mas antes eu vou reduzir meu tamanho. Aí. Feito meu dinossaurinho ali no canto, dessa vez ele ficou até grande. Eu tracei aqui, agora eu vou colorindo eles, na verdade, e explicando cada um deles. Bem, o primeiro domínio morfoclimático brasileiro, nada mais justo do que pintar de um tom de verde, porque é o domínio amazônico, né? Então vamos lá, vamos pintar. O primeiro domínio que nós vamos falar é o domínio amazônico. O domínio amazônico vai pegar a região amazônica do Brasil. Mas então o domínio amazônico, que vale falar dele, é que ele é basicamente preenchido por uma floresta equatorial, né? Ele se estende além do Brasil, né? Ele vai para a Amazônia Internacional, e a parte brasileira é o que nós chamamos de Amazônia Legal. Ah, mas e esse pedaço de Roraima e essa parte aqui, o sul, né, do estado do Amazonas, isso não é floresta amazônica também? Pois é, existem áreas de transição entre um domínio morfoclimático e outro. Mas o que nós podemos falar que essencialmente é o domínio amazônico é esse. Obviamente, gente, eu estou fazendo esse mapa no pente, né? Eu não estou levando em consideração escala, isso daqui não passa de um croquis. Né? Quando a gente faz um mapa sem levar em consideração escala, sem levar em consideração as formas certinhas, é um croquis, então isso daqui é mais para ficar visual, mas é mais ou menos por ali os limites do domínio amazônico, beleza? Depois do domínio amazônico, um segundo domínio que eu vou pintar aqui é o domínio do cerrado, né? Eu vou pintar de um amarelo para fazer lembrar a savana, mas afinal, é cerrado ou é savana? Na real, o cerrado é a savana brasileira. É aquele domínio que se caracteriza por plantas mais arbustivas, não tão próximas umas das outras, então a gente não chega a ter grande floresta, né? Não tem floresta na região do cerrado, é basicamente mais arbustos e gramíneas, e é bem aquela paisagem de savana mesmo, né? Esse é o domínio do cerrado no Brasil. Seguindo o cerrado, vamos ao domínio vizinho aqui, que acaba, querendo ou não, indiretamente se limitando com ele, né? Tirando as zonas de transição, nós temos a caatinga. Vou pintar de amarelo de novo para parecer, né, uma área mais semiárida. Então a caatinga, ela é um domínio mais seco do Brasil. Algumas coisas que valem muito a pena a gente saber sobre a caatinga, uma delas é a região da caatinga, ela é muito, mas muito rica em biodiversidade. E a caatinga, ela é única, né? É um bioma estritamente brasileiro. Não tem nada igual no resto do mundo. Pode até existir alguma semelhança em outras regiões com semiárido, mas nada comparável com o que nós temos no ambiente natural da caatinga hoje em dia, obviamente, assim como o cerrado e os outros domínios. Infelizmente, a caatinga anda muito degradada. Bem, vindo um pouco mais para o sul, né, na verdade ainda lá no Nordeste, descendo para o Sudeste e descendo até o sul do Brasil, passando principalmente ali por Minas Gerais, né, quando ele dá aquela entradona no domínio, nós temos o domínio de Mar de Morros. E para simbolizar eu vou pintar de um marrom, eu acho que marrom dá certo. Que seria esse domínio aqui, que é o domínio de Mar de Morros, e é nele que vai ter a Serra do Mar, né?
e é uma grande parte da Mata Atlântica. Olha só que coisa louca, né? Então, no domínio do Mar de Morros, a gente tem um grande remanescente da Mata Atlântica. Obviamente, existem grandes áreas que estão muito degradadas, infelizmente. Mas um dos maiores corredores ambientais de Mata Atlântica que existe no Brasil ainda, ele se estende entre Santa Catarina e São Paulo, né, passando pelo Paraná, pela Serra do Mar aqui no Paraná. Dando continuidade, já que eu falei de Paraná, o domínio das araucárias, né, cara, eu particularmente acho lindo esse domínio morfoclimático porque, né, é a árvore que eu adoro desde criancinha, né? Nós temos lá o maravilhoso domínio das araucárias com as suas celebrantes taças que celebram a chegada dos imigrantes e, enfim, me empolguei. Eu vou pintar o bendito domínio das araucárias com, não sei, verde também. É difícil, né? Porque tudo é verde, é tudo mato. Mas. Nossa, que sacanagem. Não é necessariamente tudo mato, mas ainda assim. Eu não sei que outra cor representar para representar domínios morfoclimáticos. Vou pintar de um verde um pouco diferente aqui. Para ficar mais diferentão. E indo mais ao sul, nós temos um domínio mais diferentão no Brasil, né? Indo mais ao sul, nós temos o domínio das pradarias, os pampas gaúchos, né? Os nossos campos naturais. Obviamente, não é o único lugar do Brasil que tem campo, mas assim, que tem uma considerável quantidade de campos naturais é ali sim. Aqui no Paraná tem a região dos Campos Gerais, né? Mas é uma parte ínfima dentro do domínio das araucárias e é meio que um resto de cerrado, uma área de transição ali, não dá para entender direito o que é o, o, a região dos Campos Gerais. É lógico, você estando lá, né, ela acaba sendo uma área relativamente grande, mas ela é circundada, querendo ou não, da Mata das Araucárias. Para representar os pampas, eu vou pintar de verde bem clarinho, porque grama é geralmente bem clarinho. Gente, quando a gente fala dos domínios morfoclimáticos, todos eles no Brasil, eles estão muito degradados, erodidos, enfim. Os domínios morfoclimáticos no Brasil sofrem muito com o desmatamento. Né? A gente geralmente associa desmatamento à floresta derrubada, mas não é só isso. Por exemplo, os pampas no Rio Grande do Sul primeiro viraram pasto para o gado. Né? Então o gado acaba pisoteando o solo, compactando o solo e tornando cada vez mais complicado a preservação daquele ambiente. Depois, plantação de soja. As plantações de soja praticamente estão secando os últimos córregos, né? Os últimos olhos d'água que tem ali naquela região. E isso não faz jus apenas à região do Pampa, né? E também nas áreas de transição, aqui no Paraná não é diferente. Na região do domínio de Mar de Morros, o domínio de Mar de Morros, de modo geral, é o que mais sofreu por conta de urbanização, né? Então, quando a gente fala de preservação, quase não acontece no domínio de Mar de Morros. Grandes cidades brasileiras, elas foram construídas no lugar que originalmente era para ser Mata Atlântica. Então você tem a própria Curitiba, você tem a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, são várias cidades brasileiras nessa faixa. A maior parte das grandes cidades brasileiras estão justamente nessa faixa, que é uma faixa muito erodida. O cerrado, o que acontece com o cerrado é algo muito semelhante com o que acontece com o pampa. Justamente por não ter muita árvore, né, a preocupação em desmatar ela é menor, porque teoricamente a impressão que dá é que você não está desmatando. Né, que você está só tirando a erva daninha para poder plantar, e não é bem assim que acontece. Né, então a região do Cerrado também avançam as plantações de soja, né, e também criações de gado. Na Caatinga é um dos biomas um dos primeiros a começar a sofrer interferência da chegada dos europeus aqui na América, lá no século XVI ainda, né? E aí
muito degradada, e a Caatinga hoje sofre com um sério problema de desertificação. Indo para o domínio amazônico, mesmo caminho, infelizmente, né? Quando a gente vai falar do domínio amazônico, a gente sabe que ano a ano tem mais notícias de queimadas e desmatamento, e ele é um dos últimos respiros do nosso planeta quanto à possibilidade, né, de você ter uma grande área florestada, uma grande floresta equatorial. E infelizmente, boa parte da floresta está sendo derrubada, está sendo queimada para virar parte da pecuária ou então da agricultura extensiva, né? Essa ideia industrial do processo agrícola que na verdade acaba sendo até excludente se a gente for ver bem. Ele não é esse grande processo agrícola industrial, ele não atende, querendo ou não, às necessidades básicas da população. Ele acaba gerando muito lucro para poucas pessoas e acaba deixando se formando uma grande monocultura em quase todo o território nacional, e é bem problemático, né? O clima começa a sofrer impacto direto por causa desse tipo de agricultura, desse tipo de pecuária. Deveria ser mais diversificado, né? A grande questão não é ser contra a agricultura e contra a pecuária. Eu particularmente não gosto, mas enfim. Mas aí é muito eu mesmo, né? Então, enfim. Mas quando a gente fala desse modo industrial, desse modelo industrial de se praticar agricultura e pecuária, ele é muito danoso ao meio ambiente. E apesar de que as cidades elas ainda dependem disso, teria como ser diferente. Teria como ser diferente se diversificassem as culturas. Você não precisaria plantar tantos hectares de um mesmo produto. Isso acaba fazendo muito mal para o solo. Enfim, e aí já é tema para um outro vídeo, mas basicamente é só falar um pouco sobre os grandes biomas naturais brasileiros e lembrar que infelizmente os grandes biomas naturais brasileiros eles praticamente já se foram. Mas eu só para concluir meu mapa e deixar de uma cor bacaninha, eu vou pintar de rosa as áreas de transição e ficou tudo rosa. Que são justamente aquelas áreas que não é bem definido o que é um bioma, o que é outro, né? Você tem ali uma transição, né? Uma mistura, por exemplo, de cerrado com floresta amazônica, até o próprio Pantanal, né? A região do Pantanal ela é assim, você tem alguns remanescentes da floresta amazônica, você tem grande parte das plantas do cerrado e você tem as grandes áreas encharcadas ali. Ou enfim, a região meio norte, né, entre o nordeste e o norte do Brasil, é a mesma coisa. Você tem um pedaço de caatinga, você tem um pedaço de floresta amazônica, você tem as árvores, elas são todas muito próximas a tudo que se tem ali. E agora eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixar aquela força, se inscrevendo no canal, clicando no joinha e fazendo todas aquelas coisas ritualísticas praticamente de YouTube. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até mais. Tchau, tchau.